Olá, aluno do curso de especialização em Biologia. Eu sou o professor Arlindo Costa e gostaria de convidá-lo a trabalhar conosco junto aos cadernos pedagógicos que você está recebendo. Eles foram elaborados por uma equipe profissional, uma equipe competente que procurou trazer nesses cadernos o que há de mais importante para o ensino de Biologia. Uma das críticas ao ensino de Biologia é que ele é considerado dogmático, ahistórico, descontextualizado e assentado em nomenclaturas técnicas que distanciam o aluno da sua realidade. Para romper com essa inércia, nós pensamos que o caderno que foi elaborado para você, aluno, irá contribuir e muito para que você reflita sobre sua prática pedagógica e responda aos seguintes questionamentos, ou seja, o que ensinar em Biologia? Para que ensinar em Biologia e como ensinar em Biologia, porque nós temos que olhar para o século XXI e entender que esse é um século de significativas mudanças e o campo da Biologia está presente no cotidiano de nossos alunos, nas nossas vidas, e é através da Biologia que nós temos que fazer a diferença. Nas entrelinhas dos cadernos pedagógicos, você verá que para ser um bom professor de Biologia, é necessário ter clareza da definição dos conteúdos que irá trabalhar em sala de aula. Ou seja, para isso é necessário um planejamento que esteja proximal à realidade do educando. Mais do que isso, é necessário que adentre na sala de aula um professor pesquisador, e é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Nós devemos discutir também o planejamento, a avaliação em relação aos nossos alunos. Vamos, nesse momento, refletir sobre os conteúdos, ou seja, quais os conteúdos de Biologia que são pertinentes para o nosso aluno. Convém lembrar que há um tripé sobre conteúdos, ou seja, nós temos os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. O ensino de Biologia é fascinante, pois nos leva a refletir e estudar na totalidade a essência, ou seja, o que é a vida. Passando por este réptil, este jacaré, passando por esse trilobita que habitou os mares no planeta Terra, ou passando por esses insetos. E o ensino de Biologia, muito mais do que isso, permite discussões com os alunos. Como, por exemplo, quem surgiu antes? Esse jacaré ou esta árvore? São perguntas que vão permitir ao aluno a viajar por todos os caminhos da Biologia, passando pela anatomia, pela fisiologia, pela histologia, pela citologia, no sentido de compreender a vida em todas as suas dimensões, ou seja, na sua totalidade. Vamos pensar agora em estratégias para um bom ensino de Biologia. Vimos que é de suma importância o elenco de objetivos que façam sentido e deem significado aos conteúdos para o dia a dia do aluno, para o entendimento da realidade que o cerca. E também devemos, nesse momento, refletir, e isso está inserido no caderno pedagógico, um rol de atividades que permitirá a você, aluno, a trabalhar o ensino de Biologia com estratégias contemplativas que nos afastam do livro-texto, ou seja, além de termos o livro-texto em sala de aula, vamos pensar também em atividades experimentais que permitam ao aluno fazer da natureza o seu laboratório e assim ele poder ressignificar os conceitos trabalhados em sala de aula. Nesse momento, eu gostaria de debater com você, aluno, sobre as metodologias inovadoras para o ensino de Biologia. E isso passa pelas estratégias que nós devemos adotar. Tradicionalmente, se usava muito no ensino de Biologia o livro-texto.
E o professor ficava apegado somente à memorização de conceitos e posteriormente avaliações. Mas o mundo foi mudando, a escola foi mudando e a nossa prática pedagógica também foi necessária passar por uma mudança significativa no sentido de oportunizar o aluno a fazer da natureza, ou seja, do seu entorno social, um laboratório de profundas experiências. Entre as estratégias para o ensino de biologia estão os projetos de investigação, ou seja, trazer problemas para a sala de aula para que o aluno levante hipóteses, vivencie a atividade experimental e faça suas próprias conclusões. Ou seja, muitos professores acabam deixando de realizar tais atividades porque alegam que não dispõem de um laboratório equipado, tal qual da universidade pelo qual passaram. Mas isso não justifica de que o ensino de biologia possa oportunizar ao aluno situações de atividades práticas que permitam ao mesmo refletir sobre as etapas do método científico. E sobre o método científico, eu gostaria que você assistisse esses slides. Você irá constatar nos cadernos pedagógicos que há um flerte sobre o uso de materiais de baixo custo para o ensino de biologia e também o ensino de ciências. Vou citar como exemplo essa seringa de injeção. Ela nos permite ressignificar com o educando alguns conceitos e propriedades gerais da matéria, como por exemplo, compressibilidade e elasticidade. E esse balão permite trazer ao aluno uma discussão sobre o conceito de massa, sobre camadas da atmosfera, ou seja, materiais baratos, mas que permitem ao aluno uma excelente aprendizagem. O ensino de biologia traz muitos conceitos que necessitam de outras áreas do conhecimento. Com isso, nós devemos pensar em dois conceitos básicos que devem estar dentro da escola: a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Muito mais do que uma justa posição de conteúdos, a interdisciplinaridade se estende ao diálogo entre professores de diferentes áreas do conhecimento. E é sobre esses dois conceitos, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, que eu convido a você a partilhar comigo sobre os slides que serão apresentados.